Boa noite a todos. Pode sentar. Viva Cristo Rei. Viva! Viva sua mãe Maria Rainha. Viva! E viva São Cristóvão. Viva! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego. Eu sou diretor lá do Centro Senhora da Luz, da Missão Nossa Senhora da Luz. E convite do Dudu, tenho o privilégio de falar para vocês aqui hoje um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras, né? Como ela de alguma forma é importante no nosso cotidiano, como nós devemos vivê-la, né? Da melhor forma, né? Então eu queria começar aqui no Salmo 119, no versículo 105. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, né? E nele Davi, de alguma forma, expressa toda a sua fidelidade, todo o seu amor a Deus e ao templo, né? Lá no versículo 105, o Espírito Santo, pela boca de Davi, fala assim: vossa palavra é um facho que ilumina os meus passos, uma luz em meu caminho. Algumas traduções está escrito assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, que guia o meu caminho. Salmo 119, 105. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês hoje de importante, né, e de relevante para nós, né? Primeiro eu quero que vocês façam um pouco de um resgate histórico, né? Uma breve ilustração, se assim a gente pode dizer. Hoje é muito fácil a gente ter papel, ter Bíblia impressa, não é? É muito fácil a gente imprimir as coisas, buscar na internet, achar. Mas na época de Davi não era assim, né? Na época de Davi os escritos eram em pergaminhos, era uma coisa muito difícil. Então qual era o método, o jeito que ele utilizava para de alguma forma absorver a palavra de Deus? É aquilo que São Paulo nos diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Davi escutava a palavra de Deus, ou pelo fato de ele ser rei, ele também lia alguns trechos, né, da Torá antiga, que é o Pentateuco, do Gênesis até o livro do Deuteronômio. E também ele lia os livros históricos, né, que é o livro que vai desde Juízes até 2 Crônicas, antes dos profetas ali. Então esse era o método, o jeito, né, que ele de alguma forma se atentava para aquilo que Deus queria falar com ele. Então a gente percebe que havia uma certa reverência maior, uma certa piedade maior com a Sagrada Escritura, não é? Com as Sagradas Letras, né? E quando ele escreveu o Salmo, né, os Salmos, ele não era como nós, que tinha uma Bíblia do lado para pegar de referência e sair escrevendo e colocando as referências. Não era assim. Era tudo aquilo que estava dentro do coração dele. E aqui já é uma grande lição para nós. Quando que nós sabemos que sabemos alguma coisa? Quando? Quando aquilo se encarna em minha vida e é parte de mim mesmo. Não é verdade? Quando que eu sei que eu sei a Sagrada Escritura? É quando eu sei de cor? Não. É quando eu consigo cotidianamente viver aquilo que eu li. Eu creio que um dos grandes males, né, do nosso tempo hoje, né, que a gente percebe, é o fermento dos fariseus, né, que nosso Senhor nos alertava. O que era o fermento dos fariseus? Era justamente a hipocrisia, não é? Era aqueles que sabiam demais das Sagradas Letras, mas só sabiam e não viviam. E usavam do seu conhecimento para fazer com que os mais simples e humildes não chegassem ao pleno conhecimento de Deus. Então, para que serve a Sagrada Escritura, né? Para justamente Deus se fazer conhecido a nós e nós termos uma resposta de amor a Ele, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus faz alguma coisa sozinha? Não faz nada sozinha. Quem que dá o poder à palavra de Deus? O Espírito Santo, não é? Mas Deus, desde lá da eternidade, seu projeto quis usar quem pelo poder do Espírito Santo para que essa palavra pudesse se tornar caridade para o próximo? Nós.
Então nós só sabemos que Deus está conosco e estamos fazendo a vontade de Deus quando a própria palavra dele já se encarnou em nós, não é? Por isso que Jesus é chamado de quem também? O Verbo encarnado, a palavra que se materializou, que se fez carne, morreu numa cruz em expiação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos um dia alcançar o céu, não é? A palavra de Deus, então, além de ser uma guia, uma mestra, como diz São Paulo, a ponto de dividir alma e espírito, não é? E devemos sempre, né, buscarmos conhecer a palavra de Deus para darmos razões da nossa fé, porque nós somos seres inteligíveis, né? Deus nos criou com uma inteligência e uma vontade. Portanto, a palavra de Deus, essa guia, essa mestra, esta espada que nós temos, não é verdade? Ela também é como se fosse uma espécie de semente, como diz nosso Senhor lá nos Santos Evangelhos, em que se a tua fé for do tamanho de uma semente de quê? Você vai dizer a esta montanha, passa-te daqui para lá, e assim vai acontecer. Mas isso só vai acontecer se você tiver pleno conhecimento de quem? De Deus. E Deus quis se revelar por dois modos. Vocês sabiam disso? Não é apenas pela palavra de Deus, não. Porque a palavra de Deus é a Sagrada Escritura e o que nós chamamos de magistério. Então Deus fala por palavras, através das Sagradas Letras, né? Que é a Bíblia, o magistério, e por coisas. Que coisas são essas que Deus também comunica a sua palavra a nós? Que coisas são essas? Toda a criação do mundo. Deus é tão bom, gente, que por analogia tudo se remete a Ele. Não sei se vocês conhecem São Tomás de Aquino, vocês conhecem? Já ouvi falar. São Tomás de Aquino é o doutor angélico, né, da igreja. Ele é o, como se diz, dos filósofos o mais santo e dos santos o mais filósofo. O que isso quer dizer? São Tomás de Aquino, ele teve de alguma forma um êxtase da mente, como se a mente dele fosse tão pura que não teria tanta distinção, ele não teria tanta dificuldade em distinguir quando é Deus e quando é Ele, de tão puro que era a mente dele. O que São Tomás de Aquino diz? Que o ser que é Deus participa de todos os entes que somos nós e a criação, de forma que o quê? Desta interação, a nossa alma pudesse reconhecer quando é Deus falando e quando não é. Por isso que Deus fala por palavras e por coisas. Nós podemos olhar a criação e nos maravilhar e abrir o nosso espírito, não é? E de alguma forma nos glorificarmos a Deus. Por quê? Porque tudo que Deus criou foi bom. Deus criou alguma coisa má? Se Ele criou, Ele não seria Deus, não é verdade? E a Sagrada Escritura também nos diz que no fim dos tempos, o que restará de nós? O que vai ficar de nós? No dia do julgamento, na eternidade, quando nós um dia passarmos daqui para uma vida melhor, o que vai ficar? O que Deus vai tomar em conta de nós? O que Ele vai perguntar para mim, para o Du? O que Ele vai perguntar para nós? O quanto nós o amamos, não foi? Só que Santo Agostinho diz o quê? Só se ama aquilo que se conhece. Então não tem como eu amar a Deus se eu não conhecer pelos meios que Ele disponibilizou para mim. E quais são esses meios? Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e as coisas criadas por Deus. Então há uma interação, uma relação muito interessante, né? Quando nós falamos que nós só sabemos que a Escritura está em nós quando nós vivemos ela mesmo sem saber. É aquela história, né? Aquela oração, não vou lembrar de quem, que fala assim: Senhor, eu quero ser bom assim como o Senhor é, mas que eu não saio para não atrapalhar o Senhor. O que Ele está querendo dizer com isso? Porque se de alguma forma a gente souber que Deus está trabalhando em nós, a gente vai querer, pelo nosso orgulho, né, fazer alguma coisa e atrapalhar, não é? Então esta relação de conhecimento, de
de bondade e de amor, é só isso que vai ficar na eternidade. São João da Cruz vai dizer o quê? Que no fim da vida nós seremos julgados pelo amor, não é? À medida que amamos, vai demonstrar à medida que nós conhecemos a Deus, correto? Por isso, gente, é interessante e muito importante, né, e até um dever, se vocês, não sei se todos sabem, que a Santa Igreja nos lega, que é o quê? De conhecermos bem as Sagradas Letras, deixadas por nosso Senhor, para que possamos dar razão da nossa fé, sim, para que nós possamos dar razão da nossa fé, mas para que nós sejamos aquilo que Deus pensa de nós, como diz Santa Teresinha, porque nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salgar, o que acontece com ele? É calcado pelos homens, e ninguém acende uma luz para pôr debaixo do chão, ela fica no alto para todo mundo ver, não é? E Daniel também diz uma coisa interessante, que aqueles quem buscassem mais o conhecimento de Deus, Deus reservaria as primeiras fileiras dos novos céus e da nova terra. Está lá escrito no livro de Daniel, capítulo 12, que são os sábios, que serão como os reluzentes, luzeiros que brilharão para os eleitos, não é? Tamanho é o grau de importância de que quanto mais conhecermos a Sagrada Escritura, viver e aplicá-la, mais nós possamos encontrar e nos extasiar no que nós chamamos de a união mística de nosso Senhor. Alguém aqui já conhece o êxtase de Santa Teresa d'Ávila? Já ouviu falar? Não. Já ouviram ou não? O êxtase de Santa Teresa d'Ávila. Vocês conhecem Santa Teresa d'Ávila ou não? Santa Teresa d'Ávila foi uma reformadora do Carmelo, lá do século, se não me engano, 16. E ela um dia, né, em oração e tudo, ela teve o seu chamado êxtase, né, que foi a união dela mesma mística com Deus, em que o coração dela foi transverberado, né, ou seja, foi realmente furado, só que ela não morreu. Ela, de alguma forma, ela teve um êxtase de amor. Foi da mesma forma que Cristo sofreu por amor na cruz, ela experimentou isso no coração dela e na alma dela, né? Por que Santa Teresa, ela conseguiu chegar a tal nível de espiritualidade, né? Como que ela conseguiu alcançar esse nível de santidade? Como que ela conseguiu? Por quê? Porque ela, né, conseguia meditar a palavra de Deus e os mistérios da paixão no seu coração. E aqui eu estou falando uma coisa interessante, porque assim, eu não estou falando que o mais inteligente é o mais santo. Não é isso. Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Porque há uma grande diferença em você ser inteligente e você ser sábio. O sábio, por mais que ele seja um analfabeto, ele consegue viver bem como Cristo quer. Por quê? Porque ele consegue ouvir a palavra e guardá-la. O inteligente tem a técnica mais apurada para conseguir ler melhor, ler mais, ter o desenvolvimento das suas virtudes, né, mais capaz. Mas não estou falando que não é todo inteligente que vai ser santo, vai ser salvo. Não. É todo aquele, seja inteligente ou seja um analfabeto, se ele conseguir conservar no seu coração, como Santa Teresa, os mistérios e as Sagradas Letras, ele vai conseguir chegar ao que a própria Santa Teresa diz, que é o quê? O caminho de perfeição. Que nada mais é que o que é o caminho de perfeição? A perfeita imitação da vida de Jesus através da nossa vida. Como que nós vamos conseguir saber como Jesus viveu se nós não escutarmos o evangelho dele, né? Se nós não escutarmos a palavra dele? Não é verdade? Por que eu estou batendo muito nessa tecla ultimamente? Porque eu estou falando isso com vocês, né? Porque nós estamos diante de um tempo em que parece que falar o óbvio, né, virou tendência, né? Ou seja, falar o óbvio é o suprassumo da verdade, e não deveria ser assim, não é? O certo é certo, independente de quem faça, correto? E o errado é errado, se todo mundo fizer achando que é certo, não é? Teve um apologista do século passado, Chesterton, ele dizia assim que, como ele falava, a grama é verde mesmo que todos me falem que ela é azul. Por quê? Os meus olhos não podem
mentir o que eu estou vendo, e os meus ouvidos ainda de alguma forma podem ser ludibriados por aqueles, né, que desejam o mal das pessoas, né? Então, como que se dá essa interação, né, como que se dá esse conhecimento de Deus, tá, Diego? Eu escuto, eu vou à missa, eu leio a Bíblia, eu leio o catecismo, mas como que de alguma forma eu ainda não consigo encarnar isso em mim? O que que acontece que eu não consigo viver? E o que que acontece que eu não consigo de alguma forma escutar Deus da melhor forma? O que que acontece em nós para que isso não ocorra? Lembra que eu falei, nós somos seres que têm inteligência e vontade, são as potências da alma que Deus nos criou, certo? Isso acontece quando a minha inteligência está maculada, ela não consegue enxergar o bem que lhe é devido. Por que isso acontece? Como que isso acontece? São as chamadas impurezas da alma, que Santa Teresa também diz. É aquilo que Santo Agostinho diz que são as fraquezas da carne. Que em princípio é o que? São aqueles pequeninos pecados que de alguma forma a gente não quer abrir mão deles ou não consegue. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque eu só consigo ser espiritual, encarnar a palavra de Deus em mim, quando a minha inteligência está livre para isso. Por isso a importância da confissão e bem confessada. Compreendem? Então não tem como nós aplicarmos as Sagradas Escrituras, não tem como a gente pegar a Bíblia e querer vê-la no cotidiano, se de alguma forma ela não me gera frutos, a terra do meu coração não está boa o suficiente para germiná-la. Porque é uma via de mão dupla esse processo de santificação. Deus joga a semente, né, que é a Sagrada Escritura, e nós temos que fazer o quê? Cultivá-la, arar a terra do nosso coração. Alguém que já foi na roça já viu alguém arando a terra? É dificultoso, né, quando a terra é dura, não é? Não tem como a pessoa só chegar lá e em meia hora conseguir, não. É um processo de semanas, meses, para que aquela terra fique boa. E veja só que interação, que coisa interessante, né? Nós somos criados da onde? Do pó da terra, do barro, né? Todo mundo aqui vira pó um dia, não é? Ninguém aqui vai ser, como se diz, um anjo um dia, né? Todo mundo aqui um dia vira pó. E nós somos criados então desta terra, né? E o que significa a humildade? A humildade vem de uma palavra que chama humus, que quer dizer o quê? Terra boa para plantio, que recebe qualquer semente e consegue germiná-la. Então veja que interessante, se nós somos terra, de alguma forma somos barro, e devemos fazer com que constantemente, sempre temos que arar a terra do nosso coração para que a semente caia, a palavra de Deus caia e germine. Quando eu não faço isso, o que acontece? O orgulho. E quais são as duas coisas que o orgulho pode produzir em nós? O orgulho, ele faz com que nós nos endureçamos, não é? Ficamos resistentes àquilo que Deus quer para nós, a palavra de Deus mesmo. E o orgulho nos faz ter a mesma pretensão que Satanás teve no céu, quando ele se rebelou e caiu com os anjos. Então, de alguma forma, né, quando a palavra de Deus, ela não nos quebranta, ela nos endurece. Não é verdade? Quando a palavra de Deus nos quebranta, ótimo, excelente. Porque é sinal de que estamos sendo humildes, estamos arando a terra do nosso coração, estamos nos purificando, nos purgando, e aí sim vamos conseguir galgar os graus da perfeição. Mas quando a palavra de Deus nos endurece, meu irmão, põe a mão na consciência, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa aconteceu que você não está entendendo nada. Entendeu? Você está vivendo no mundo de Nárnia, né? Você está em outro patamar, só que não um patamar espiritual, né? Outro patamar de outro jeito. A palavra de Deus, então, quando ela nos endurece, ela nos fecha, é uma coisa que a gente tem que ligar um sinal de alerta, né? Ligar um sinal vermelho e falar assim, ó, o que está acontecendo? Por que eu escutei a verdade dita por qualquer que seja a pessoa e eu não estou conseguindo absorver? Eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo ciúme, não estou gostando, estou achando que essa pessoa não sabe tanto quanto ela está falando,
não é verdade? Todo mundo aqui tem esses impulsos, não tem? Então nós combatemos esses impulsos. Esses impulsos são as chamadas paixões da alma, que São Paulo diz, que os grandes teólogos dizem. Isso aí que são as paixões da alma. Por quê? São potências que brotam e nós temos que fazer o quê? Cortar. Quando a erva daninha cai numa terra que está sendo arada, o que acontece com a terra? Quem é que já foi na roça sabe? Ou você tira a erva daninha rápido, ou se você deixar, você perde a terra toda. E tem que refazer o processo todo de novo. Ora, e isso nós fazemos, temos que fazer constantemente quando deixamos as ervas daninhas, os pequeninos pecados ser veniais, e que nós não tratamos ele da melhor forma, e que nós deixamos ele de alguma forma crescer. Deixa. Eu não sou também tão mal assim, não, né? Enfim. Lembrando que todo mundo, gente, tem o chamado pecado original. Então todos são maus e carecem da glória de Deus. Já dizia São Paulo, não há ninguém bom nessa terra. Só há uma pessoa boa que pisou aqui, chama nosso Jesus Cristo. Mais ninguém. A outra é a Santíssima Virgem, né? Que é a criatura mais perfeita, né? Tirando, ninguém é bom. Então, vigia, irmão. Alerta. Quando que eu sei que eu estou vivendo e aplicando a palavra de Deus? Quando ela me faz humilde. Porque humildade é andar na verdade. Humildade é reconhecer a verdade, seja de qual ordem for, não importa de onde que ela venha. Ela pode vir do mendigo, se ele falou a verdade, amém, isso aí. Compreende? Se nós temos uma pretensão diferente, há um outro processo em nós que não é o processo da santidade, não é? E que nós devemos, de alguma forma, estarmos alertas a ele. Então vocês perceberam que a minha inteligência ela tem que estar tão purificada, ela tem que estar tão limpa, a ponto que eu consiga ler as Sagradas Escrituras, escutar o Santo Evangelho no domingo e conseguir aplicar ele na minha vida? Se isso não está acontecendo, gente, alguma coisa está errada em nós. Então nós devemos buscar sim uma direção, buscar sim uma confissão, buscar fazer mais penitências, mais jejuns, para que isso seja expurgado da nossa vida. E lembre, é como uma terra que está sendo arada. Você tem que ir lá, pegar, jogar adubo, tratar, esperar um pouquinho. Aí você vai, dorme, no outro dia você volta, vê como é que está a terra, se está boa para o plantio ou não, e assim sucessivamente todos os dias da nossa vida. Compreende? Por isso que o chamado do cristão à santidade, primeiro ele é um chamado à humildade, não é? Porque o santo, né, ele não é aquele que de alguma forma sabe de tudo, não é? Ele é de alguma forma aquele que consegue amar Deus em tudo. Compreende? Uma coisa interessante também que a gente vê, né, nas Sagradas Escrituras, quando nosso Senhor nos diz que é o quê? Aliás, na primeira carta de São João, ele fala o quê? Reconhecereis que sois de Deus quando o quê? Quando aplicardes estas palavras que eu vos transmito. Por que São João está falando isso para aquele povo lá, os nossos irmãos mais velhos, né, que viveram lá nos primeiros séculos, né, da era cristã? Por que ele está falando aquilo? Porque sempre houve na história da igreja maus ensinamentos ou más pessoas que deturpavam o evangelho, certo? Em que usavam do evangelho para ganhar dinheiro, coisa do tipo, enfim. Sempre houveram desde lá de trás. Por isso que ele diz isso. Ele está dizendo que o quê? Vocês vão reconhecer quem realmente é discípulo de Cristo se ele fizer o quê? Se ele amar o próximo, se ele conseguir ter o quê? A caridade. Por quê? Porque maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo, não é? Então, se o Espírito do mundo está me dominando, o Espírito de Deus não está agindo em mim da melhor forma. Não é verdade? E o Espírito Santo age em nós como? Como que o Espírito Santo age em nós? Pelos dons, pelos frutos, como é que é? Não, isso aí são consequências da ação do Espírito Santo, não é? Como que o Espírito Santo age em nós? Como? Como que ele veio lá no Pentecostes? Quem que estava lá no Pentecostes? A Santíssima Virgem Maria. Então, ela é a nossa advogada, não é verdade? Então, ela é humana, né? Como nós, está assunta ao céu. Então, ela é
de alguma forma, consegue nos fazer com que a palavra de Deus, a forma que Ele quer que nós vivamos, seja a forma mais autêntica e a mais fácil possível. Por isso que ela é chamada porta do céu. E por que a Santíssima Virgem também é chamada de sede da sabedoria? A Santíssima Virgem pecou? Sim ou não? Então ela viveu a palavra de Deus da melhor forma, não viveu? Então ela de alguma forma é também a nossa mestra e a nossa educadora, não é? Por conta disso então, o exemplo e a intercessão da Santíssima Virgem faz com que o Espírito Santo trabalhe da melhor forma em nós. Tanto é que São Luís Maria Grignion de Montfort fala o quê? Aqueles a quem Deus quer fazer muito santo, Ele o faz devoto da Virgem Maria. Então, se nós queremos que o Espírito Santo realmente age em nós, nós temos que ter uma autêntica e piedosa devoção à Santíssima Virgem. Porque sem ela, todo esse conhecimento e toda essa ascese, essa mística, vai ser muito difícil. Já dizia São Boaventura, não é? Que ele falava, né? O caminho para a perfeição que nos conduz ao paraíso passa pelo sim de Maria, mas não apenas pelo sim dela, mas pelo sim do nosso coração, assentindo a obra que Maria quer fazer em nós. Por quê? Porque ela é a esposa do Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo está, Maria está. Onde Maria está, o Espírito Santo está. Não é verdade? Isso, gente, é uma coisa muito interessante também que a tradição nos lega, que é o quê? A tradição da igreja um dos tripés, né, que mantém a autenticidade da Igreja Católica. E na tradição diz que a Santíssima Virgem, ela pediu para que ela não fosse citada explicitamente pelas pessoas que escreveram, né, os Santos Evangelhos e os Apóstolos, porque ela sabia que o reino de Deus, ele só é possível ser feito, né, não com grandes obras, né, mas de forma sutil e de forma não frágil, mas de forma delicada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu volto ao exemplo lá do agricultor arando a terra. Ele não é bruto, né? Ele não faz com que a terra, de alguma forma, como se diz, não esteja delicada, fofa, compreende? Ele é cuidadoso, ele é cauteloso, ele é meticuloso. Então, dessa mesma forma, a Santíssima Virgem quis também que a obra redentora que passa por ela também fosse assim. Por isso que aquela passagem lá de Elias, da pequena nuvem, em que Elias, né, ele tinha mandado fogo contra profetas de Baal, ele tinha, né, transformado o azeite da viúva em várias panelas, né? E ele está rogando a Deus ali, pedindo a Deus um milagre. O que Deus manda para ele? Uma pequena nuvem. O que Deus está querendo dizer para Elias? Por mais que se façam grandes coisas, eu sou o Deus das pequenas coisas também, e é das pequenas coisas que se revelam as grandes. Não foi assim com o nosso Senhor? Ele não foi um pobre que veio de uma virgem, que nasceu, né, num curral, não é? Viveu numa gruta, fugiu para o Egito, voltou, e só depois, através da sua simplicidade, da sua pequenez, foi nos mostrada toda a grandiosidade do que é Deus e o seu reino. Por isso que não tem como a gente falar em reino dos céus sem falar antes do reino de Maria. Por quê? Porque Maria foi a perfeita imitadora. Maria foi a que mais conseguiu viver a palavra de Deus. E por conta disso, ela é a perfeita imitadora de Deus, e nós devemos imitá-la. Por isso que Santo Agostinho chama ela de a forma de Deus. Não tem como nós aplicarmos a Sagrada Escritura, ou termos a pretensão de vivê-la, se a Santíssima Virgem não estiver nos conduzindo em todo esse processo. Porque ela que nos vai garantir todas as graças e méritos necessários para que este processo de conversão nosso possa ser feito, possa ser cumprido. Vocês estão compreendendo mais ou menos essa questão, a importância e como que Deus age
né, através da nossa inteligência, da nossa vontade, como que Ele usa as coisas e as palavras ao nosso redor para nos mostrar, no fundo, quem é Ele. E toda a nossa vida se resume em quê? Em como nós o conhecemos e, a partir desse conhecimento, como nós o amamos. E se a gente não consegue amar aquele próximo que é de carne, como é que a gente vai conseguir amar aquele que a gente nem vê? Alguém que vê Deus? Né? Se alguém vê, pode falar com o bispo lá, que você deve ter alguma aparição aí, algum segredo aí, né? Normalmente, né, só alguns videntes, né, que tem essa graça, né, mas a grosso modo, ninguém consegue ver Deus, porque Deus é um espírito, não é? Ele é um ato puro, não é? Ele é invisível. E por conta disso, nós só conseguimos acessar o ser de Deus pela nossa inteligência, certo? Por que o anjo consegue ver Deus e nós não? Porque o anjo é espírito puro, ele é inteligência pura. Por que nós não conseguimos ver Deus? Porque temos matéria corruptível pelo pecado, certo? Então, qual é o meio que nós conseguimos de alguma forma ter acesso ao ser de Deus? Pela nossa inteligência. A inteligência, então, é a maior potência da alma que conduz a nossa vontade, e ela se alimenta de quê? Do que nós chamamos de imaginário. Imaginário é o quê? É o conjunto de experiências que nós temos, seja ela escrita ou vivida. Por isso que a palavra de Deus, ela não é necessariamente somente a Sagrada Escritura, a Bíblia. Ela é a Bíblia e o magistério que está disposto aí na Santa Igreja Católica. Compreende? Então isso é muito interessante, né? E de alguma forma nos mostra como que os grandes santos também conseguiram ter acesso a esse Deus, mesmo sem tantos meios, não é? Literários, tecnológicos, não é? Financeiros, e conseguiram assim ter a máxima de vencer o mundo, não é? Quem são aqueles que vencem? Qual é a força que nos faz vencer o mundo? A nossa fé, não é? Mas a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem e daquilo que nós esperamos. Se nós esperamos algo, então isso é uma esperança, não é? E o que é esperança? A esperança é a crença que algo já aconteceu, mas que ainda está no porvir. Ou seja, nós cremos na vida eterna? Sim, não é? A vida eterna existe? Mas nós vivemos na vida eterna? Então nós temos a esperança acessada pela fé e conhecida pela inteligência. E só assim nós vamos conseguir galgar os graus da perfeição. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos prosseguir, né? Lá também na primeira carta de São João, deixa eu só pegar a referência certinha aqui. O apóstolo São João, também chamado apóstolo do amor, ele diz uma coisa muito interessante aqui. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, eu quero chamar a atenção para essa palavrinha aqui, ó.
aquele que crê. O que é para nós o credo que nós rezamos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, enfim. O que é este credo que está, nós traduzimos por crer, mas no original está credo, né? O que este credo tem a ver com o testemunho de Deus? Você sabe a origem da palavra testemunha, não? Testemunha vem de uma palavra grega chamada martiria, que é martírio. O testemunha, então, é aquele que consegue dar a sua vida, dar o seu sangue em garantia de algo. A minha crença em Deus, então, deve ter a garantia do meu sangue, que aquilo é verdade, e por conta disso, eu consigo crer em Deus. Por isso que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Certo? Quando São João escreve que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus, este credo, esta profissão de fé não é apenas uma profissão, um mero dizer de palavras, não é? Não é a isto que ele está se referindo. O credo para nós é um autêntico modo de vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem como você ser santo à sua maneira? Sim, tem. Mas há uma regra comum em todos os santos, não é? Então o credo é essa regra, né? Essa medida que fala assim: essa pessoa foi santa, esta aqui não foi santa. O que é o credo que dá nisso? Vamos meditar um pouco no credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que nós acabamos de fazer? Nós contamos a história da redenção. Então, o santo é aquele que confirma toda a história da redenção do gênero humano. O santo não nega nenhuma dessas verdades de fé. Por isso que só pode haver santidade na Igreja Católica. Compreendem? Não tem como haver santidade em outro lugar se a pessoa nega alguns dos mistérios da paixão, algum dos dogmas de Deus. Por exemplo, o dogma da criação do mundo é um dogma. Nós não podemos crer que outra pessoa criou o mundo de outro jeito. Compreendem? Nós não podemos crer que haviam outras pessoas que não fossem Adão e Eva para procriar. Isso é uma negação da verdade de fé. Isso é um pecado. Então não tem como eu ser santo se eu negar alguma das verdades de fé. Mas vejam que interessante. Qual é a consequência de eu negar uma verdade de fé? Eu não tenho amor ao próximo. Eu não tenho zelo com o próximo. Por isso que o credo só é eficaz quando a minha vida mostra que eu estou conseguindo amar o meu irmão, amar a igreja. Eu não vejo meu irmão apenas nas suas misérias, eu vejo ele com as suas misérias e com as suas qualidades e digo o que para ele? Eu te amo. E isso quer dizer o quê? Você está sendo testemunha, você está dando a sua vida, o seu sangue em garantia disso que você está falando. Por isso que o matrimônio é belo, por quê? Porque é uma promessa de morte, não é? Um promete morrer para o outro, até que a morte mesmo vem e arranca um do outro. Compreendem? Isto é a força do testemunho católico, do testemunho evangélico de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que há algumas coisas que não tem como nós negarmos na Igreja Católica. Não tem como a gente, e que confirma que é a Igreja de Cristo. Por exemplo, qual é uma das consequências da não negação das verdades de fé? A própria sucessão apostólica. Ninguém vai ser louco de dizer que também foi ordenado por um discípulo, que foi discípulo, que foi discípulo e que foi discípulo de Jesus. Só os nossos bispos. Compreendem?
Percebam que a Sagrada Escritura, então, perpassa todo o nosso itinerário. E ela, por isso, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque se nós não soubermos essas verdades de fé, nós não vamos conseguir viver da melhor forma. E não conseguir viver da melhor forma significa uma coisa, gente: condenação eterna. Por isso que a salvação está aberta para todos aqueles que creem. Mas quem crer será salvo. E quem não crer? O não crer é só não falar o credo? Não, é viver negando as verdades de fé. Isto é não crer. Compreendem? Por isso que a igreja dá esperança para o herege, mas para o apóstata não. O herege é aquele que deturpa alguma verdade de fé. A igreja dá meios para que ele possa se arrepender e se emendar. O apóstata não. Qual que é a diferença do herege e do apóstata? A heresia é como se fosse um erro na interpretação de um dogma de fé. A apostasia é um veneno dentro da própria fé. Então são coisas diferentes. Entenderam? Então por isso que São João fala: vocês têm que ter sempre em mente pura a palavra de Deus, porque se ela não estiver pura diante dos seus olhos, diante da sua inteligência, você vai sempre incorrer e cair nos falsos profetas. E o que os falsos profetas fazem? São o quê? Vamos falar o português, cara. É instrumento de Satanás para a nossa perdição mesmo, entendeu? Então, o falso profeta é isso. Então, tomemos cuidado e de alguma forma usemos, de tudo aquilo que Deus nos deu, os bens que Ele nos deu. Hoje nós temos a internet, nós temos várias coisas que nos favorecem o pleno conhecimento da verdade, que favorecem com que nós possamos conseguir chegar a este tão grande amor que nós sonhamos um dia, que é essa união íntima com o nosso Senhor por toda a eternidade. Não há outro caminho senão pela Santíssima Virgem, aquela que pisa na cabeça de Satanás, que pisa nas heresias e nos concede o filial perdão, e a divina sabedoria que vem do próprio Deus. Amém? Amém. Eu encerro por aqui, muito obrigado. Peço que reze uma Ave Maria por mim. Quero rezar uma Ave Maria para que tudo aquilo que foi dito e falado caia na terra boa do nosso coração, gere bons frutos e nos conduza à vida eterna. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei! Viva sua Mãe Maria Rainha! Viva São Cristóvão!